no versículo 22, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbios, capítulo 8, no versículo 22, no nome do nosso eterno e do nosso soberano Jesus Cristo. Isso. Provérbios capítulo 8, no versículo 22. Te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti. Mais perto. Mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco. Igreja, a eternidade do quê? A eternidade do quê? A eternidade da sabedoria. Eu vou mostrar para você na Bíblia hoje o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dialogando com Salomão. Eu vou mostrar para você na Bíblia o próprio Jesus Cristo dialogando com quem? Com Salomão. Salomão, ele foi o homem mais sábio que já existiu nesse mundo, senhor. Mas depois de ele ter feito bastante bobagem, a ponto de adorar até outros deuses, é que ele caiu em si e ele escreveu o livro de Provérbios, aonde a maioria dos livros de Provérbios, aliás, quase todos eles, ele termina dizendo que tudo não passou de vaidade. É ou não é? Tudo não passou de quê? De vaidade. E aqui a Bíblia diz assim, ó: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecido desde o princípio, antes do começo da onde? Da terra. Jesus Cristo está brandando no coração dele, dizendo para ele que desde antes do princípio de todas as coisas, Jesus Cristo já o que, igreja? Já o que, igreja? Jesus Cristo já existia. Diga glória a Deus. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu o quê? Eu nasci.
ainda ele não tinha feito a terra, nem a amplidão, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí já estava eu. Olha para o pastor. Igreja, a gente está tendo a oportunidade hoje da gente entender uma coisa. O Deus que permitiu a sua existência nesse mundo, tudo que Ele criou, tudo que Ele formou pensando em você. Tudo Ele fez pensando em quem? Em nós. E sabe o que é mais forte nessa narrativa? Que aqui Jesus Cristo, Ele está dizendo, aqui no coração de Salomão, que antes de Deus pensar em formar a terra, vem aqui, meu filho, Jesus Cristo já andava do lado do Pai. Antes de Deus pensar em criar homens, Jesus já estava do lado do Pai. Eu não sei se você está conseguindo entender que depois da existência da humanidade, depois da criação do primeiro homem e consequentemente da primeira mulher, Deus, Ele vendo a humanidade se corromper, se perder de geração em geração, Ele pegou essa pessoa que ajudou Ele a criar tudo, formar tudo e doou em favor da sua salvação. Ele doou em favor de quem? Da nossa o quê? Da nossa salvação. Mostrando para mim e para você nessa noite que um ser supremo, poderoso, maravilhoso, ele se importa com você até o ponto de criar todas as coisas com exclusividade, pensando em cada um de nós. Pensando em quem? Fala para o vizinho, Deus criou tudo pensando em você. Fala para ele. Mas você tem que falar mais alto, pessoal. Você escutou a voz do vizinho do lado aí? Eu não escutei, não. Fala para ele de novo, fala para ele de novo. Jesus Cristo está brandando no coração dele assim: olha, antes de Deus criar o pó da terra, lá eu já estava do lado dele. Mostrando para nós, igreja, que Jesus Cristo verdadeiramente, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa vida, da nossa fé, da nossa alma e da nossa salvação. Quem quer ter vida abençoada? Fala assim: eu quero, pastor. Se lança nos braços de Jesus. Viva na dependência de Jesus. Conte com o auxílio de Jesus. Tudo que você tiver que fazer, faça para Jesus. Busque apenas o reconhecimento de Jesus. Você não vai se cansar, você não vai se abater, você não vai esmorecer, porque a recompensa vem da parte do Senhor. A gente nota nos dias de hoje, queridos, que muitas pessoas hoje elas têm buscado recompensa, têm buscado direitos. Aliás, eu já preguei isso aqui um dia. A gente tem mais dever do que o quê? A gente tem mais dever do que o quê? A gente deve mais do que tem direito. Deve ou não deve? Deve ou não deve? A gente tem visto muitas pessoas buscando valorizações no sentido físico e está esquecendo de viver na dependência desse ser chamado Deus e desse caminho chamado Jesus Cristo e desse auxílio chamado Espírito Santo, e com isso tem se perdido no calor da batalha. É muito triste isso, é ou não é? É ou não é muito triste isso? Por isso que a gente precisa trazer a palavra de Deus
para dentro do nosso íntimo, para que a gente não venha nunca, jamais, esmorecer na fé, para que a gente não venha se perder jamais com o ensinamento de homens, para que a gente venha aprender a andar com as nossas próprias pernas, para que a gente venha ter o Espírito Santo como uma luz nesse mundo, para nos guiar, para nos guardar, para nos capacitar, para nos fortalecer. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Quem está entendendo, diga eu. Está difícil de acordar vocês aí. Ou é impressão minha? É o frio, minha avó? É o frio? Rapaz do céu. E continuando aqui, diz assim, ó. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era o seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo. Olha aí o que Jesus Cristo está dizendo. Eu andava com ele e eu era o seu quê? Arquiteto. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Está escrito isso aí na sua Bíblia? Tá? Você vê que Jesus Cristo, ele arquitetou todas as coisas. Ele planejava a volta em si, e Deus dava ordem da existência. Diga glória a Deus. Agora você consegue imaginar esse arquiteto chamado Jesus Cristo, lindo, maravilhoso, desenhando você? Quem consegue imaginar? Quem consegue imaginar? Ah, mas eu estou muito gorda, pastor. Ah, eu estou careca, pastor. Ah, que nada. Você é templo. Esse arquiteto aqui, ó, ele tanto desenhou você no sentido físico, diga glória a Deus, como colocou em você estrutura suficiente para você caminhar, para você perseverar, para você agir, para você provocar. Diga glória a Deus. Mas você só vai conseguir viver com esse Espírito dentro de você se você andar em sintonia com quem? Com o próprio Deus. Sendo flexível para ouvir a voz do Espírito, sendo sensível para quando ele falar, a gente obedece. A Bíblia está nos orientando que Jesus Cristo estava do lado de Deus, na condição de arquiteto, de desenhista. Diga glória a Deus. E tudo que ele fez com perfeição. Tudo que ele fez com o quê? Com perfeição. Pastor, por que o mundo está assim? O mundo está assim não é culpa de Deus. É culpa de Deus? Não. São a escolha dos homens que tem levado o mundo a estar na situação que está vivendo hoje. Por isso é importante você entender que esse arquiteto aqui, ó, ele separou você desse mundo, doou a vida dele por você, para garantir o seu direito de ser feliz, para garantir o nosso direito de ser o quê? De ser feliz. Quem está entendendo? Glória a Deus. E aqui no 31 diz assim, ó: regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Olha para o pastor. Precisava da Bíblia, está escrito assim, ó: por isso, ouve-me. Precisava disso? Precisava?
Precisava? Não precisava. Mas por que está escrito isso aí? Porque o ser humano hoje, ele tem dificuldade para ouvir. Principalmente a voz de quem? A voz de Deus. A voz de Deus. Porque a voz da razão é facinho de ouvir, não é? A voz do sentimento é facinho de ouvir, não é? É ou não é, igreja? É facinho. Mas e a de Deus? A de Deus tem pessoas que elas têm dificuldade para ouvir. Tem ou não tem, igreja? Eu reconheço que eu já tive muito. Quem já teve bastante dificuldade? Eu também já tive muita dificuldade antes de eu conhecer esse Jesus Cristo maravilhoso e ter um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Eu paguei um preço muito caro por isso. E a gente não julga, não critica, não taca pedra em quem passa por essa dificuldade hoje, porque o Jesus Cristo da Bíblia, esse arquiteto, ele é a verdadeira oportunidade para todos que se achegarem até a Ele. E se Ele permitiu que você viesse até aqui nessa noite, é porque Ele está pronto para estender a mão a cada um de nós. Diga glória a Deus. Porque Ele não olha para nossas falhas, olha. Ele olha para nossas falhas, Ele olha para o nosso tempo de igreja, Ele olha para o valor do nosso dízimo, Ele olha para o tamanho da nossa oferta. Não, Ele só pesa em balança de precisão as nossas intenções diante dEle. E é na qualidade das nossas intenções, no sentido de viver para Ele, depender dEle, contar com Ele, viver para Ele, é que a gente vai poder atingir os nossos objetivos. Sabe qual é o maior deles? Garantindo o nosso nome escrito no livro da vida. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Fala para o vizinho, dorme não, Felipe. Dorme não, dorme não. Glória a Deus. Quem está entendendo? A Bíblia é um livro muito lindo, maravilhoso. É ou não é, igreja? Ele se torna tremendo, mais tremendo ainda, quando a gente consegue trazer as Escrituras para dentro de nós. Aí a gente se sente armado, sim ou não? A gente se sente com um escudo verdadeiro, sim ou não, igreja? Porque a nossa força sempre vai vir de quem? Senhor. Então é necessário que eu venha aprender o quê? Ouvir. A voz de quem? De Deus. A voz de Deus. Quando a gente ouve a voz de Deus, a razão fica sepultada. Quando a gente ouve a voz de Deus, o tempo de igreja não representa nada. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente está vivendo sempre em novidade de espírito. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Posso te pedir um favor? Posso mesmo? Posso? Vamos combinar hoje? Vamos? Quem vai combinar com o pastor hoje? Eu queria que todo mundo levantasse a mão, rapaz. Quem vai combinar? Vamos combinar com o pastor hoje? Vamos combinar hoje? De hoje até quarta-feira que vem, todo mundo acordar 2 horas da manhã e dizer assim: Espírito Santo, eu te amo, eu te adoro, faz morada no meu coração. Vamos combinar? Olha, vamos combinar mesmo? Entenda uma coisa, igreja. O seu sonho, ele se realiza primeiro no invisível. Ainda que ele venha estar distante, mas esse seu Espírito Santo invisível, que é um ser presente, ele traz o seu sonho para se tornar uma realidade. Mas se eu não andar com ele, não depender dele, não contar com ele, não falar com ele, não ouvir a sua voz, como é que ele vai trazer? Tem como ele trazer? Não tem. Então fala para o vizinho, vamos combinar a partir de hoje até quarta-feira que vem, vamos acordar 2 horas da manhã para nós poder dar um glória para o Espírito Santo. Fala para ele assim: para de pedir um cadinho. Glória a Deus, pessoal. Porque o ser humano é pidão, mano? Fala para o vizinho, você está pedindo muito? Ele falou que está pedindo bastante? Pois é. Pedis e não recebeis, porque pede mal, pede logo, coloca a prioridade no que é físico. Coloca a prioridade no que é físico. E aí vai descer.
O arquiteto aqui, estava andando no coração de Salomão para ele poder escrever. Antes de existir o abismo, eu estava lá. Antes de fazer o pó da terra, eu estava lá. Antes que o mar quando Deus pôs o firmamento nos mares, eu estava lá para o mar não se encher. Não está dizendo isso aí? Você vê que Jesus Cristo ele tem o conhecimento de todas as coisas com relação ao céu, à terra e ao inferno. Tem ou não tem? Tem. E o inferno não foi feito para nós. Diga, está amarrado, igreja. Tá, não tá? Fala assim, não foi feito para nós. Amém, pessoal? Glória a Deus. E continuando, aqui diz assim, no 33. Ouve o ensino, sede sábios, e não o quê? Sede sábios, e não o quê? E não regideis. Em outras palavras, use a sua sabedoria, aceita a minha sugestão. Faz do meu jeito que dá certo. Confia o teu futuro aqui na minha mão. Jesus está dizendo, eu sou o ponto de partida para o teu sucesso. Você precisa, é muito bacana isso aqui, né? Ouvir o seu ensinar, o seu ensinamento. E quando a gente fala de ensinamento, para mim ensinamento é o que está escrito, não é o que os homens falam, não. Para mim só vale o que está o quê? O que está escrito. O que os homens falam para mim é só o que está o quê? Esse é o ensinamento que Jesus Cristo ele tem dado para nós. Amém, pessoal? A falta de conhecimento, a falta de discernimento, a falta de intimidade hoje com Jesus Cristo tem levado muitas pessoas a perderem a sua alma, a perderem a sua salvação. Tem ou não tem? Tem. Mas Jesus Cristo ele não quer perder a gente, quer? De maneira nenhuma. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. E aqui no 34 diz assim, feliz o homem que lhe der o quê? Ouvido, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Vai chegar um dia que Jesus Cristo ele vai entrar por este mundo triunfante. Vai ou não vai? Vai ou não vai, igreja? Vai ou não vai acontecer? Vai chegar um dia que Jesus Cristo ele vai descer da sua majestade, diga glória a Deus, e ele vai descer para triunfar, diga glória a Deus. Eu acredito que ele vai triunfar na minha vida e na sua, porque eu acredito que ele vai vir me buscar. Ele vai vir buscar você? Pergunta o vizinho aí se ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar, vizinho? O que o vizinho falou para você? Falou que vai? Igreja, esse dia aqui, ele vai existir. Vai ou não vai? Com certeza. Por isso que feliz é o homem que dá o quê? Que dá ouvido à palavra de Deus. Graças a Deus. E continuando diz assim, porque o que me acha a vida e alcança o favor de quem? Do Senhor. Quem me acha, Jesus Cristo está dizendo, quem me encontra o favor do próprio Deus. Deus ele fez um favor para nós em doar o seu próprio filho. Então quando a gente encontra com Jesus Cristo e assume Jesus Cristo na nossa vida, independente da placa, independente de fulano, de Beltrano, mas busca ter um relacionamento estreito com esse Jesus, a gente alcança o favor de quem? Que é esse mesmo Deus que construiu uma nova Jerusalém para todos aqueles que o encontrar, ele poder levar para morar junto com ele. Graças a Deus. Glória a Deus.
E aqui diz assim, no versículo 36: mas o que peca contra mim violenta a sua própria alma. Mas o que peca contra mim violenta a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam o quê? A própria morte. Quando é que eu aborreço a Jesus Cristo? Quando eu tenho na minha consciência do que é errado e eu continuo fazendo. Quando é que eu aborreço Jesus Cristo? Quando eu tenho consciência do que eu posso fazer para deixar Ele feliz e eu não faço. Quando é que eu aborreço a Jesus Cristo? Quando eu encontro dificuldade para poder ser submisso aos seus mandamentos. Quando é que eu aborreço a Jesus Cristo? Quando eu priorizo as minhas vontades. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Fala para o vizinho, vizinho, fica triste com o pastor, não. Vizinho, não fica triste, pastor, não. Amém, pessoal? A gente está aqui para poder te orientar. Sabe por que a gente está aqui para te orientar? Porque a gente quer o seu bem. A gente quer o seu bem, a gente se importa com o seu sucesso. Eu quero ver o seu sucesso. Amém, pessoal? Amém. Mas para você ter sucesso em tudo aquilo que você se propôs a fazer, tem que ser primeiro agradando a quem? A Deus. Agradando a Deus. Então, eu preciso remover da minha mente aquela coisa de que Deus é perdão. Deus é misericórdia. Deus tem um infinito amor. Isso é paliativo, é ou não é? Isso tudo a gente sabe que Ele é. Mas eu não posso me esconder atrás disso e fazendo eu mesmo entender. Puxa, ainda bem que Deus entende. Puxa, ainda bem que Deus entende. Vai chegar uma hora que não vai ter tempo mais. Vai ou não vai, igreja? Eu, como estava falando outro dia para as pessoas, para alguns, essa é mais uma oportunidade. Para outros, essa é a última oportunidade. Porque o dia de amanhã a gente sabe. Sabe? Então, para alguns, é mais uma oportunidade. Para outros, é a última. Para outros é o quê? A última. Eu estou aqui na condição de acusador? Não. Eu só estou tentando, através do Espírito Santo, levar você a entender que tudo aquilo que aborrece a Jesus tende a me levar para uma morte com um detalhe eterno. Tende a me levar para um lugar onde nunca mais eu vou ter o direito de escolher. Quando eu alimento a minha vontade, eu preciso entender, eu tenho essa consciência de que quando eu aborreço a Jesus Cristo, eu estou condenando a minha própria alma a um abismo eterno. E não foi o abismo eterno, não foi feito para você, não foi feito para nenhuma criatura, feita pela mão de Deus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Quem está entendendo? É difícil de entender? Então vamos abrir mão, queridos, do tempo de igreja. Vão abrir mão da religiosidade, vão abrir mão do tradicionalismo e vão buscar uma vida de novidade na presença do Espírito Santo, nos submetendo apenas ao que está escrito. É o que está escrito que vai te dar o direito de sonhar. É o que está escrito que vai te dar o direito de quê? De sonhar, porque tudo que está escrito aqui foi escrito pensando em você. Diga glória a Deus. Pergunta para o vizinho se ele entendeu. Entendeu, vizinho? Eu entendi. Ele falou para você que entendeu? Então fala para eles, vamos dar uma salva de palmas bem forte para esse mais forte. Mais forte.
escrito pensando em você. Vê se tem dificuldade para entender isso. Tem dificuldade? Tem pessoas que ficam procurando entender a Bíblia. Não, Bíblia não precisa procurar entender, é só praticar. O resto, o Espírito Santo faz. Amém, pessoal? É só a gente o quê? Praticar. O resto, o Espírito Santo o quê? O Espírito Santo faz. Glória a Deus. Então, querido, a gente vai se preparar agora para a gente poder participar da Santa Ceia dos Filhos. A Santa Ceia do Senhor. Aqui ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Aqui você faz na sua vida o que você quiser. Aqui ninguém vai ficar olhando para você de cara feia ou de rabo de olho, porque você não está participando da Santa Ceia. Aqui ninguém tem nada a ver com a sua vida. Só que eu quero que você faça antes de você colocar o seu pé para fora da igreja, eu quero que você faça uma reflexão com relação a tudo que você ouviu e com relação àquilo que você tem praticado. A decisão vai ser sempre sua. A decisão nunca vai ser de Jesus, porque a decisão de Jesus já foi tomada. Foi ou foi? Ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou, ele nos deixou um caminho, nos deixou uma verdade, nos garantiu a vida. Então a parte dele está prontinha. Agora só depende de nós. Ah, pastor, eu bebo. Ah, pastor, eu fumo. Ah, pastor, eu estou no pecado. Esquece, entenda uma coisa: a vida do cristão, a vida daqueles que acham Jesus Cristo, que encontra com Ele de fato, de verdade, é feita de atitude. É feita de quê? De atitude. Tem um montão de gente aí que estuda a Bíblia e só faz besteira. É, não é? Tem um montão de gente que dá até curso, ensina aqui, mas só faz o quê? Besteira. Entenda isso. Viver em novidade de espírito na presença do Senhor é muito melhor do que você querer entender tudo que está escrito aqui. Glória a Deus. Então a decisão é de quem? É do pastor? A decisão é de quem? A decisão é sua, em cima de tudo aquilo que você ouviu aqui nessa noite. Graças a Deus, Deus. Quem entendeu o combinado de 2 horas da manhã? Quem vai fazer? Não vou nem olhar não, porque... Já faz? Quem vai fazer? Vai mesmo? 2 horinhas da manhã? Vai pôr o celular para despertar? Vai mesmo? A gente precisa investir nessa área, querido. Precisa ou não precisa? A gente vê hoje as pessoas, elas se desfalecendo espiritualmente. E sabe o que é mais forte? O próprio inimigo convence ela de que ela não é mais a mesma, de que ela não tem mais a mesma alegria, a mesma disposição. Olha o paliativo do miserável. É a idade. Seu corpo está cansado, Deus entende. A sua carne pode estar sentindo a marca do tempo, mas o Espírito do Senhor dentro de você, ele é renovado todos os instantes da sua vida. Amém, pessoal? Mas não é esse tipo de paliativo que o inimigo tende a ficar sugerindo? Tende ou não tende? E Deus compreende isso. Entenda isso. Eu quero, eu vou fazer, Deus está comigo, ninguém vai me parar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E é essa a nossa visão. Graças a Deus. Quem acha Jesus Cristo, acha o favor de Deus. Então, se você quer encontrá-lo, aproveita a oportunidade hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé.